Esse mês vai ser um mês onde nós vamos estar falando sobre conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí quando a gente para poder meditar na palavra, meditar nesse versículo, a gente começa a entender que está falando do próprio Cristo, cara, está falando de Jesus, porque essa verdade tem nome, e é Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 14, o versículo 6, logo depois, dele ter falado, conheçam a verdade, que a verdade vai vos libertar, ele pega e solta essa frase, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele olha para ele mesmo, para que as pessoas pudessem entender que não era uma vã filosofia, não era algo abstrato que ele estava dizendo, e ele fala assim, gente, a verdade sou eu. Cristo falando para os discípulos, para que isso refletisse durante toda a eternidade, durante todo o tempo seguinte, aquela expressão, que ele era a expressão exata da verdade. Se você quer conhecer a verdade, você teria que conhecer o próprio Cristo. E aí eu me deparo com esse tema para poder fazer a abertura do mês dos jovens, aqui na igreja. E gente, se a gente fosse resumir e encerrar hoje, era só dizer o seguinte, se não tiver relacionamento com o próprio Cristo, nós não vamos conhecer a verdade. Mas vamos seguindo, entendendo o que esse texto está querendo dizer para nós. Gente, por quê? Porque o momento em que nós estamos vivendo, a era em que nós estamos vivendo, a geração que nós estamos vivendo é a geração da informação, não é? Olha só, nunca existiu tanto conhecimento igual na época atual. Se você tiver a curiosidade, na palma da tua mão tem um bicho chamado celular, smartphone, que assim, em questão de segundos você descobre quase tudo. Se quiser uma receita de uma comida, de um bolo, de algo, está ali na hora. Se você quiser saber como funciona qualquer tipo de coisa, quero trocar o óleo do carro e não sei, não vou levar na mecânica, vou comprar e eu mesmo vou fazer, ali te explica. Eu quero aprender uma língua diferente, igual o pastor estava falando aqui, falar em línguas. Tem curso de idioma gratuito na palma desse negócio aí. De primeiro a gente tem que pagar caro para poder aprender inglês. Hoje, se você quiser e quiser mesmo, você consegue. É informação demais, é muita informação. O problema, e curiosamente, é que nunca existiu também, e esse dado eu trago de um papo do alto que nós tivemos aqui, onde nós trouxemos psicólogos para falar com a gente, e eles trouxeram esses dados para nós. Nunca existiu uma geração com tanta informação, mas tão perdida igual essa nossa geração. Nós nunca tivemos gente com tantos seguidores, mas também nunca tivemos gente com tanta solidão, igual nós estamos vendo. A gente tem opinião para tudo, é muita gente dando opinião para todo lado, mas poucas convicções, poucas certezas daquilo que estão falando. Tem certeza? Não, é o meu achômetro em determinado assunto. Gente, nós nunca tivemos uma era tão tecnológica quanto essa era, quanto essa geração, mas em contrapartida também nunca tivemos tanta gente sofrendo de ansiedade igual nós estamos tendo. Ai meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que não vai? O que eu vou fazer? Será que amanhã eu vou conseguir? Eu não sei, meu salário vai dar para poder pagar, é boleto, é não sei o que. Ansiedade batendo forte nas nossas vidas. E a pergunta não é onde está a informação. A pergunta, gente, que nós precisamos fazer é onde está a verdade. Por quê? Porque relativizou tudo. Tudo é relativo hoje. Infelizmente a cultura, o mundo está trazendo isso para as nossas vidas, dizendo assim, cada pessoa hoje fala assim, é a minha verdade, é a sua verdade, é a verdade dele. Só que Jesus nunca falou isso. Jesus não veio e nunca apresentou uma verdade. Sabe qual foi a declaração? João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade
eu sou a vida. É isso que ele disse. Gente, Jesus não falou para os discípulos e nem para a multidão que ele estava pregando naquele dia, ele não falou assim, eu conheço a verdade. Ele não falou assim, eu ensino a verdade. Ele não disse, eu explico a verdade. Ele falou, eu sou a verdade. E aí que está o detalhe que muda tudo, porque a verdade, ela não é uma filosofia. A verdade tem nome e a verdade se chama Jesus Cristo. Amém? E eu não consigo entender porque que você que conhece a verdade não aplaudiu o Senhor ainda nessa noite. Entendeu? Nós precisamos entender isso, nós precisamos colocar isso em prática, nós precisamos viver isso, porque quando a verdade ela deixa de ser uma ideia e passa a ser uma pessoa, algo pessoal, a fé deixa de ser religião e passa a ser, sabe o que? Passa a ser relacionamento, porque foi para isso que nós fomos criados, para sermos pessoas relacionais. Nós necessitamos disso. Deus criou uma família com muitos filhos. O diabo tentou atrapalhar, o homem deu brecha, mas ainda existe o projeto inicial de uma grande família com muitos filhos, que se relaciona com Deus, que se relaciona com Jesus Cristo e que conhece a verdade por causa do relacionamento e porque permanece. Porque permanece, e essa é uma chave: permanecereis. E aí vocês vão conhecer qual é a verdade. Nós precisamos entender. O problema é que o mundo vira a chavinha, o mundo tenta distorcer tudo isso, influenciado por Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Ele tenta mudar tudo isso na nossa cabeça. O mundo diz o diferente. O mundo fala assim: se te faz feliz, faz. Segue o teu coração e quebra a cara. É você que decide o que você é. Cara, não é isso não existe, isso nunca existiu. Quem decide quem eu sou, quem você é, foi quem nos criou. E glória a Deus, porque nos criou da forma como somos. E precisamos entender isso, porque se você for nesse relativismo que o mundo está pregando hoje em dia, vai quebrar a cara. O mundo fala assim: pensa positivo. Não, cara, pensa em Deus, ora ao Senhor, pensa aquilo que Deus quer para você, pede o que você quer e aceita aquilo que Deus vai te dar. E o que eu peço é isso aqui. E olha o que eu peço: quando Deus me dá isso aqui, grandão, assim, grandão, muito bom, muito mais do que eu posso imaginar, muito mais do que eu posso sonhar em querer. O Senhor já preparou para mim. E quando eu alinho a minha vontade, quando eu consigo entender qual é a vontade do Senhor, aí, meu querido, aí fica perfeito. Aí o negócio começa a render para o meu lado. Por quê? Porque eu estou vendo a verdade, usufruindo da verdade, caminhando na verdade que é Jesus Cristo. Está lá em Jeremias, capítulo 17, o versículo 9, que diz isso aqui, que nós precisamos entender: enganoso é o coração, mais do que todas as outras coisas. Então, quando o mundo está dizendo assim, se o teu coração está pedindo, se você está sentindo, de Deus, cara, sai fora disso aí. Começa a entender qual é a verdade, começa a entender qual é o relacionamento que você tem que ter com Deus, para que Ele possa realmente falar no teu coração. Sabe por quê? Porque o nosso coração sente, mas nem tudo que a gente sente é verdade. Enganoso é o nosso coração. Sentir não é sinônimo de verdade, nunca foi. Sabe por quê? Imagina assim, o GPS, né? Quando nós estamos perdidos aí, que não conhecemos o local, a gente coloca o GPS. Mas aí, de repente, você começa a ignorar os sinais que o GPS te dá. Entra à esquerda, vira à direita, segue, tem um sinal ali, para. Aí 2 horas perdido, rodando, porque está ignorando o que aquilo foi projetado para poder te orientar, fazer. Você fala assim, a culpa é do GPS. Não, cabeção, a culpa é tua, que não obedeceu os sinais que estavam. A gente faz exatamente isso com Deus. Sabe o que é? A gente determina onde a gente quer chegar, e aí quando Deus começa a lançar os sinais, vai dar ruim, vai dar errado, esse negócio não vai dar certo. Não, Deus, eu quero lá no final. Você quer o final, mas não quer passar pelo processo. Deus precisa te orientar. Tem muita bênção que não chega no momento, porque se chegar naquele momento vai ser uma maldição. E aí Deus fala assim: eu preciso preparar esse cabeção para que ele possa receber isso. Não observamos os sinais, não acompanhamos, fazemos exatamente isso com Deus. A gente quer o destino, mas não quer seguir a direção que Deus está nos dando. Que verdade é essa, cara? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Quem transforma sentimento em verdade acaba transformando mentira em estilo de vida. E aí você vai viver achando que está tudo legal, que está tudo jóia, que está tudo ok, mas na verdade está num barco furado, afundando, e pior de tudo, sem Jesus nesse barco. Aí a coisa não vai dar certo nunca, meu querido, enquanto você não corrigir a rota. Corrige a rota, usa a ilustração do GPS e fala que, opa, vamos recalcular isso aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente quer muitas coisas, a gente tem muita vontade, mas a gente precisa entender que Jesus, ele não veio para confirmar as nossas opiniões, não. Ele veio para confrontar as nossas opiniões e alinhar. Ele preparou um caminho para que eu e você pudéssemos caminhar por ele. Muitas vezes a gente vai para a direita, vai para a esquerda, mas não vai no caminho que o Senhor tem preparado para nós. Ele veio nos confrontar. Lembra, olha aqui, os exemplos bíblicos que nós temos. Lembra como Zaqueu? Ele confrontou Zaqueu depois daquele encontro que Zaqueu caiu da árvore. E eu acredito, pastor Arlindo pregou isso um dia, que esse negócio de descer depressa é uma expressão mais singela que a Bíblia colocou, que eu acho que ele caiu daquela árvore. Ele foi confrontado, Jesus foi na casa dele, e se você ver o final da história, você vai ver que ele muda. Quando ele encontra Pedro, Pedro muda. Quando ele encontra Paulo, rapaz, esse aí mudou. Paulo achava que o que ele estava fazendo estava certo, e trabalhava o danado, mas trabalhava ligado na tomada errada. Precisava entender e conhecer qual é a verdade. Perceba uma coisa, meu querido, entenda isso: Jesus nunca encontra alguém para deixar igual, não. Algo vai sair diferente, alguma coisa vai mudar, porque quem encontra com Jesus muda, porque a verdade confronta antes de libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade tem nome, e esse nome é Jesus Cristo. Mas antes de te dar a total liberdade, ele vai te confrontar. Ele vai pegar aquela unha encravada, aquela sujeirinha escondida debaixo do, que a gente varre para debaixo do carpete, vai pegar e vai transformar isso. Precisa ser dessa forma, tem que ser desse jeito. A verdade confronta. O autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele compara essa verdade à palavra. E a palavra é comparada a uma espada. E falando em confronto, você já viu alguém fazer carinho com uma espada? Não, não existe, não tem como. Espada corta. Só que Deus corta para curar. Deus corta para sarar. Quem é médico cirurgião que faz essas operações malucas que tem aí, está cortando para salvar a vida da pessoa, está consertando algo que estava danificado. A verdade, ela dói, mas dói por alguns minutos. Agora, a mentira, ao contrário disso, ela aprisiona por um período de tempo enorme, por uma vida inteira. Então conhecereis a verdade, para que a verdade te liberte, mas precisa ter o processo, precisamos ser confrontados, precisamos ser mudados. Jesus precisa pegar e dar um chacoalhão na nossa vida, para que a gente possa entender qual é o caminho. E as nossas igrejas, infelizmente, está cheia de gente que sabe sobre Jesus, que conhece sobre Jesus, mas não é isso que a gente precisa. Nós precisamos conhecer Jesus. E aí eu não estou falando de teoria, eu estou falando de relacionamento, porque Jesus é um ser, é uma pessoa, não é um espírito, não é um fantasma, não é algo intocável, intangível, não, é o nosso Criador, é o nosso Pai Celestial, é pessoal, e precisamos entender e praticar esse tipo de coisa. Tem gente dentro das igrejas que conhece os versículos, conhece as músicas, conhece esses grandes pregadores que a gente tem por aí afora, ouve podcasts, assiste mensagens na internet, mas é tudo na teoria. Conhece muito de teologia. Se você for discutir com ele, se você for conversar com ele, você passa vergonha. Mas não tem relacionamento. Com Jesus nós precisamos nos relacionar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que até os demônios conhecem e estremecem, mas não se relacionam. Acham que a igreja é desnecessária. Essa semana eu encontrei um colega
tocava com a gente aqui, eu não vou nem falar nome não, porque, né? Mas, e eu falei assim, e aí, cara, ele me deu graça e paz, eu falei, tá em alguma igreja, bacana, aí já a boca grande, fui perguntar, e aí, tá em qual igreja? Não, agora eu sou autônomo. Você já ouviu falar isso? Autônomo na igreja, velho, vai falar um trem desse comigo, numa segunda-feira. Eu, cala a boca, Fred, cala a boca, eu não aguentei, eu fui de voadeira nos peitos dele, falei, senta aqui, agora nós vamos conversar. Que negócio é esse de autônomo? Como assim, autônomo na igreja? Não existe isso não, velho, pelo amor de Deus. A igreja é onde nós aprendemos a ter comunhão, porque você vai para o céu e você vai estar em constante comunhão. Eu quero ir para o céu e quero que os meus irmãos vão comigo, as pessoas que eu amo, eu quero que vão comigo. E como é que eu vou me relacionar lá se eu não aprender a me relacionar aqui? Para! Não existe, nós precisamos entender isso. A verdade liberta, liberta. Então segue aquilo que o Senhor está falando. Conhece de verdade, se relaciona com a igreja do Senhor. Se relaciona com Cristo, se relaciona com Ele, porque conhecimento não salva, agora relacionamento salva. Você pode saber tudo, olha só, exemplo de quê? A gente não sabe quem torce pelas pessoas, quem é fã, aquela pessoa que você admira, isso, não tem problema não. Você sabe quando nasceu, se é da área do futebol, você sabe quantos gols fez, se é da área da música, você sabe as músicas do cara tudinho, você sabe onde nasceu, quando nasceu, com quem casou, quantos filhos tem, mas você nunca viu o cara na vida, mas você tem essas informações. Não é esse tipo de relacionamento que Jesus quer com a gente não. A verdade é diferente, é um relacionamento de conhecer. Sem conhecê-lo pessoalmente, não vai. Como é que eu faço isso? Praticando. Como que eu consigo isso? Praticando. Ele deixou a palavra dele para a gente estudar, para nós nos relacionarmos com a Bíblia, com a palavra dele. Ele deixou um negócio mágico que se chama oração, para a gente falar e ter uma linha direta, um canal aberto 24 horas, que não é uma via de mão única, não é só você. Na oração você fala e escuta ao mesmo tempo. Ele deixou um negócio chamado jejum, para a gente poder praticar, para matar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Isso é relacionamento. Esses 3 pilares são a forma como nós encontramos de nos relacionar com o nosso Deus. Não basta Jesus estar no seu feed não. Precisa estar no teu coração. No teu coração. Porque a verdade liberta. E se a verdade liberta, nós precisamos entender uma chavinha para acessar essa liberdade, que está no versículo 31 de João 8, que é a palavra assim, permanecer. Olha o versículo, irmãos, olha só essa coisa maravilhosa que está nesse texto. João 8, 31. Se permanecerdes na minha palavra, permanecer. Aí você vai para o verso 32, que fala assim, aí vocês vão, então conhecerão a verdade, e aí a verdade vos libertará. Vamos botar esse negócio em ordem? Primeiro permanecer, depois conhecer, para depois ser livre. Então eu estou livre agora, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso tudo. Cara, não é isso. Você pode tudo, você só não pode pecar. O resto você pode fazer. Você só não pode pecar. O problema é que a geração de hoje, ela quer pular a etapa, né? Já quer ir direto para o ser livre. Quer liberdade, mas não quer compromisso. Quer vitória, mas sem obediência. Quer as promessas. O culto da promessa, aí está cheio. O culto do compromisso, vem 5. É isso que nós precisamos mudar. A gente precisa permanecer. Não existe liberdade, meu querido, não existe liberdade sem relacionamento. Quer outro exemplo? Bacana? Peixinho está no aquário. E aí, de repente, ele se enche e fala, não quero mais isso, cansei desse negócio aqui. Eu vou pular fora. E pula fora do aquário.
Por alguns minutos estou livre, vai lá se batendo, ele vai para onde quer, mas daí a pouco vem o quê? Vem a morte. Sabe por quê? Porque aquele negócio que parecia, aquele aquário, aquela aguinha que estava ali, que parecia uma prisão, era exatamente o ambiente que sustentava a vida dele. Aí o que é que ele faz? Ele sai fora. Assim somos nós na permanência da presença de Deus. Desse jeito, achamos que obedecer a Deus se limita à nossa felicidade. Não, não é isso. Na verdade, é a presença de Deus que sustenta a nossa vida. E se você não tomar posse disso, se você não entender que esse ambiente maravilhoso da presença de Deus, da permanência na presença de Deus, é que sustenta a gente, é que nos dá toda a liberdade de não fazermos aquilo que desagrada a Deus, de dizer não para qualquer porcaria que te oferecer. E você precisa entender que é na presença de Deus que existe a liberdade. O mundo chama isso de prisão, mas Deus chama essa liberdade de proteção. O que você vai fazer da sua vida? Que liberdade você vai querer para a sua vida? Meus irmãos, Jesus ele não veio nos oferecer uma filosofia. Essa palavra ela é pesada, ela é uma palavra difícil, mas ela é uma palavra que vem para aparar arestas, que vem para nos colocar no trilho, que vem para nos orientar. E eu quero te pedir que você aperte o teu cinto e prepara para esse mês, porque vai estar repleto de palavras, colocando a gente no devido caminho, colocando a gente naquilo que é a mais reta e sensata presença de Deus, direção que Deus está dando para cada um de nós. O Senhor tem falado maravilhosamente nos cultos aqui nessa igreja, através do pastor, através das pessoas que estão trazendo a mensagem. Por que o Senhor tem falado tão claro? Porque Ele está nos dando um direcionamento. Ele está falando, aproveita o tempo que nós temos para poder consertar a nossa vida e nos colocarmos na presença de Deus. E estou falando isso, sabe para quem? Estou falando isso para crente, porque o crente é que é o bicho difícil. A gente acha que sabe tudo, a gente acha que entende tudo, a gente acha que está ali e que não precisa de mais nada. Irmãos, é permanecer. A palavra é permanecer no relacionamento. Jesus não veio criar uma filosofia, Jesus não veio criar uma religião, Ele não veio criar um clube social. Ele veio revelar para o mundo quem é Deus, e para isso Ele usa a igreja, eu e você. E se nós não permanecermos na palavra, nós não seremos usados para a honra e glória do Senhor. Quando Ele vem revelar para o mundo quem é Deus, Ele declara: eu sou a verdade. E a pergunta dessa noite, para a gente já encerrar, não é se você conhece a Bíblia, não é se você frequenta a igreja, não é se você nasceu no lar cristão. A pergunta nessa noite é se você conhece e se relaciona com Jesus. Sabe por quê, querido? Porque quem conhece descobre a verdade, e quem descobre a verdade é confrontado, e quem é confrontado é transformado. A verdade liberta e te torna livre. Deixa eu perguntar para você, talvez você está procurando essa tal liberdade, essa tal verdade que liberta, em coisas que não são a chave de Deus. Talvez você está procurando essa liberdade num relacionamento, na aprovação de um grupo de pessoas. Talvez você está procurando essa tão sonhada liberdade nas redes sociais, na pornografia, na bebida, no dinheiro, em tudo, na fama, em tudo aquilo que talvez você acha que é um destaque, é algo legal, é algo bacana, mas nenhuma dessas coisas pode fazer o que só Jesus é capaz. Nós não podemos trocar. A liberdade não está em fazer o que você quer, não. A liberdade está em conhecer e permanecer naquele que te criou, naquele que nos criou. E hoje, no dia de hoje, Jesus continua dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. No livro de Reis tem uma passagem
do profeta Eliseu. Eliseu tinha uma escola de profetas. E de repente, a casa onde aqueles profetas moravam, estudavam, onde eles moravam ali junto com Eliseu, estava pequena, e eles chamam Eliseu no canto e falam assim: Eliseu, a gente precisa construir melhor essa casa. Vamos ali na floresta tirar alguma madeira para fazer um puxadinho, uma ampliação, porque está apertado isso aqui. E eles conseguiram um machado emprestado para poder ir na floresta, tirar madeira e voltar e fazer a ampliação que eles precisavam fazer. E olha só o que acontece: quando estavam cortando a madeira para vir construir, aquele machado caiu no rio, e eles ficaram preocupados porque a ferramenta era emprestada. E a relevância disso é mais ou menos o seguinte: é como se eu tivesse naquele tempo uma ferramenta de metal, ela não era fácil de você conseguir. E eles ficaram preocupados. Era como se hoje você que é fazendeiro pega um trator emprestado de um vizinho para poder fazer alguma atividade no teu sítio, e esse trator cai dentro do rio. Era mais ou menos essa a gravidade da situação. E eles chegam para Eliseu e falam assim: Eliseu, o machado caiu. E Eliseu vai com eles ali e fala: onde que esse machado caiu? E eles mostram mais ou menos aonde que o machado caiu, e Eliseu faz o machado flutuar. O milagre aconteceu. Ele poderia fazer esse machado flutuar e voar também e vir para eles, mas ele ora para os aprendizes de profeta e fala assim: vai lá e busca o machado. Eu não acredito que todo milagre precisa da participação humana, não, mas nesse caso houve um milagre até certo ponto e houve a participação humana para poder tirar. Eu queria te convidar nessa noite para que você, enquanto os meninos estiverem cantando essa canção, você buscasse o teu machado. Em que sentido? No sentido de entender aquilo que Deus está falando para nós nessa noite. Enquanto eles estiverem cantando, fecha os teus olhos, sentadinho aí onde você está, quietinho no teu canto. Só esquece quem está na tua direita, na tua esquerda, e pergunta para Deus assim: onde é que caiu esse machado para eu buscar, Senhor? Qual é o relacionamento que eu preciso reativar contigo, Deus? E quais são os relacionamentos que eu preciso quebrar nessa noite para que essa verdade possa flutuar novamente de novo na minha vida? Você vai ter um momento sozinho, só você e Deus, para você colocar e pedir para Ele trazer na memória aquilo que eu preciso. O que eu preciso? Porque eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente, eu quero construir diferente, eu quero mudar essa história, eu quero uma nova história na minha vida. Busca o teu machado. Busca o teu machado. Conhece a verdade, se relaciona com a verdade. Jesus é a verdade. E o mesmo Deus que usou aquele profeta para poder fazer esse machado flutuar, Ele está nessa noite falando aí diretamente no teu ouvidinho. Qual é o machado que você precisa fazer, buscar?